Um carro de peso P está em repouso sobre a rampa de um rebocador. Somente um cabo ligando o cabo ao rebocador impede o carro de deslizar para baixo ao longo da rampa. O carro não está freado nem engrenado. Ache a tensão no cabo e a força que a rampa exerce sobre os pneus do carro. Então, nós começamos fazendo o esboço da situação. Bom, então aqui nós temos a rampa. O carro vai ser representado por este quadrado. Aqui nós temos o cabo. E o objeto, o carro, ele está parado. Então, isso aqui é uma situação de equilíbrio estático. Na identificação dos conceitos que nós vamos aplicar. Primeira lei de Newton. E o alvo é a tensão, nós vamos chamar a tensão de T, tensão no cabo. Tá? O outro alvo é a força que a rampa exerce sobre o carro. A força que qualquer superfície exerce sobre um corpo a qual ela sustenta é chamado de normal. Tá? A próxima etapa é realizar o diagrama de corpo livre. Vamos preparar o problema. O diagrama de corpo livre. Corpo livre. Então aqui nós temos... Nós vamos desenhar o plano cartesiano orientado, de maneira a facilitar o nosso problema. Nós vamos orientar o plano cartesiano, o eixo X, de forma paralela ao cabo e ao plano, à rampa do rebocador. Então nós vamos colocar o eixo X aqui, crescendo nesse sentido, o eixo Y perpendicular. Então aqui como ficam as forças que atuam sobre o carro. O carro é representado por um ponto. Existe a força que a corda faz sobre ele, cujo módulo é P. Existe o peso, orientado sempre para baixo, módulo P. E nós temos a normal, que é sempre perpendicular à superfície, de módulo M. Como o carro está em equilíbrio estático, ele está parado, nós vamos aplicar a primeira lei de Newton, o somatório das forças igual a zero. Força resultante é igual a zero. Nós vamos aplicar isso separadamente para os eixos X e Y. Aqui. No eixo X, nós temos somatório das forças em X, ou seja, componente Px ao longo de X. Vamos fazer a decomposição de P. Aqui é a componente Px. Vamos fazer a decomposição ao longo de Y também. Py. Então, a componente Px ela é negativa. Então nós temos menos Px. Lembrando que Px é apenas um módulo. Mais componente em X da tensão na corda é positiva, então mais T. A componente X da normal é zero, igual a zero. Isso implica que a tensão na corda é igual à componente Px. Veja que, se nós soubermos algum desses ângulos, nós saberemos qual é o valor da tensão na corda. É dado no problema o ângulo que a base que é alfa. Isso significa que alfa é este ângulo aqui, corresponde a este ângulo. Vamos mudar a cor. Alfa corresponde a este ângulo aqui. Este é o ângulo alfa. Então, veja, a decomposição nós vamos fazer de uma forma diferente. Então, o nosso triângulo retângulo é este triângulo retângulo. Então, a componente x
será o seno desse ângulo aqui. Será P vezes o seno do ângulo. Então, ok, nós temos T igual a Px, então T é igual ao módulo peso vezes o seno de alfa. Então, nós encontramos a primeira variável alfa, o valor dela, peso, seno de alfa. Então agora nós vamos fazer o mesmo ao longo da componente y, ao longo do eixo y. Então nós temos somatório das forças em y igual a zero. Então nós temos Py, que é negativo, é menos Py, mais N é positivo, mais N, mais, bom, componente T é zero, componente em y de T é zero, isso tudo é igual a zero. Então veja que nós temos que a normal é igual a componente y do peso. Nesse caso, a componente y será o módulo de peso, do peso, vezes o cosseno de alfa. Então N é igual a P cosseno de alfa. Voltamos aqui. P cosseno alfa. Bom, nós podemos avaliar para ver se essa resposta está consistente, vendo o limite quando o alfa tende a zero. Ou seja, quando o carro está num plano, a normal tem que ser igual ao peso. Então veja, quando o alfa é igual a zero, cosseno é 1, então a normal é realmente igual ao peso. E a tensão na corda não vai existir. Veja, seno de zero é zero, então a tensão também é igual a zero. Então o nosso resultado é consistente.